Louisa May Alcott nasceu em 29 de novembro de 1832, filha do transcendentalista Amos Bromson Alcott e Abigail May Alcott. Desde cedo, Louisa foi imersa em um ambiente de intelecto e criatividade, convivendo com figuras como Ralph Emerson e Henry David Thoreau. Louisa May Alcott viveu durante uma época de grandes transformações sociais e políticas dentro dos Estados Unidos. Seu período de vida abrangeu eventos significativos como a Guerra Civil Americana, a abolição da escravidão e o movimento pelos direitos das mulheres. Esses eventos não só moldaram a sociedade em que Alcott vivia, mas também influenciaram profundamente a sua escrita. A família de Alcott era progressista e intelectualmente ativa. Seu pai, Amos Bromson Alcott, era um educador transcendentalista, amigo de figuras importantes como Ralph Emerson e Henry David Thoreau. O transcendentalismo, com sua ênfase na intuição, na individualidade e na conexão espiritual com a natureza, teve um impacto considerável na filosofia pessoal e profissional de Alcott. Esse movimento literário e filosófico norte-americano promovia a ideia de que a verdadeira realidade transcende a experiência sensorial e que o indivíduo deveria buscar uma conexão direta com a natureza e o universo. A vida da família Alcott foi marcada por dificuldades financeiras, o que levou Louisa a começar a trabalhar desde cedo. Ela teve vários empregos, desde professora até costureira e mais tarde como enfermeira durante a Guerra Civil, uma experiência que inspirou suas memórias no livro Hospital Sketches. Essas experiências práticas deram a Alcott uma visão realista das dificuldades enfrentadas pelas mulheres da época, refletidas em seus personagens e histórias. Alcott começou a escrever sob pseudônimo, produzindo histórias sensacionalistas para ajudar a sustentar sua família. No entanto, foi com o lançamento de Little Woman, Mulherzinhas, em 1868, que ela alcançou o grande sucesso. O romance semi-autobiográfico narra a vida das irmãs March e é amplamente baseado em suas próprias experiências de crescimento em uma família amorosa, mas financeiramente instável. A escrita de Alcott também foi influenciada pelo crescente movimento pelos direitos das mulheres. Ela era uma defensora ativa do sufrágio feminino e escreveu vários ensaios e histórias que promoviam a igualdade de gênero. Suas obras frequentemente abordam temas como a independência feminina, a educação e o trabalho, refletindo suas crenças progressistas. Além disso, a Guerra Civil Americana, que durou entre 1861 e 1865, e a subsequente reconstrução foram períodos de mudança tumultuosa que influenciaram a sociedade americana. A abolição da escravidão e as questões de desigualdade racial emergentes também encontraram eco na obra de Alcott, ainda que de forma mais sutil, dando foco principal de suas narrativas nas experiências femininas e familiares. Portanto, Louisa May Alcott viveu em um período de intensa mudança social e política, e suas experiências pessoais e convicções progressistas transparecem claramente em sua escrita. Ela conseguiu capturar a complexidade das relações familiares e os desafios enfrentados pelas mulheres em uma sociedade que estava em transformação, tornando suas obras relevantes e queridas até os dias de hoje. A família Alcott foi um pilar fundamental na vida e na obra de Louisa May Alcott. Seu pai, Amos Bromson Alcott,
Suas irmãs e o ambiente intelectual em que ela cresceu desempenharam papéis cruciais na formação de suas ideias e valores. Amos Bromson Alcott foi uma figura central no movimento transcendentalista, um movimento filosófico e literário que emergiu nos Estados Unidos na primeira metade do século XIX. O transcendentalismo defendia a ideia de que a intuição e a consciência espiritual são as verdadeiras fontes de conhecimento, valorizando a individualidade e a conexão com a natureza. Bromson era um educador inovador e um pensador radical, conhecido por suas ideias progressistas sobre educação e espiritualidade. Ele fundou a Fruitlands, uma comunidade utópica que buscava viver de acordo com os princípios transcendentalistas. Embora a experiência tenha durado pouco tempo devido a dificuldades práticas, as ideias de Bromson influenciaram profundamente Louisa, especialmente em sua crença na importância da educação e no valor intrínseco de cada indivíduo. Embora muitas vezes suas ideias fossem vistas como impraticáveis e ele tivesse dificuldade em sustentar financeiramente sua família, o ambiente intelectual que ele criou foi enriquecedor para suas filhas. Louisa tinha 3 irmãs, Anna, Elizabeth e Abigail May, todas elas importantes em sua vida e em sua obra. A relação próxima e amorosa entre as irmãs Alcott foi a base para o retrato das irmãs Marsh em Little Woman. Anna Alcott, a mais velha, Anna, serviu de inspiração para a personagem Meg Marsh. Ela era a mais prática e maternal das irmãs, e suas experiências, incluindo seu casamento, foram refletidas na trajetória de Meg no romance. Elizabeth Alcott. Beth Marsh, a personagem mais doce e compassiva, foi inspirada por Elizabeth, carinhosamente chamada de Lizzie. A morte prematura de Lizzie, devido à escarlatina, foi um evento profundamente doloroso na vida da família e é refletido na morte de Beth em Little Woman. Abigail May Alcott. May, a caçula, foi a inspiração para Amy Marsh. Talentosa artista, May lutou para se estabelecer no mundo da arte e sua determinação e busca por reconhecimento são temas importantes na história de Amy. O transcendentalismo foi um movimento que emergiu na Nova Inglaterra na década de 1830, liderado por figuras como Ralph Emerson e Henry David Thoreau, além de Bromson Alcott. Esse movimento defendia a crença em uma realidade espiritual que transcende a experiência sensorial e material. Os transcendentalistas acreditavam na bondade intrínseca dos seres humanos e na natureza como um caminho para a compreensão espiritual. Ralph Emerson foi um filósofo e escritor. Emerson foi um mentor e amigo de Bromson Alcott. Seus ensaios como Self-Reliance e Nature foram fundamentais para o desenvolvimento do pensamento transcendentalista. Henry Thoreau foi amigo próximo da família Alcott. Thoreau é conhecido por seu livro Walden, um relato de sua experiência vivendo em isolamento próximo à natureza, praticando os princípios transcendentalistas. A família Alcott estava imersa nesse ambiente intelectual muito vibrante, participando de discussões filosóficas e sociais que influenciaram profundamente todas as obras de Louisa. Ela incorporou os princípios transcendentalistas em seus escritos, explorando temas como a individualidade, a conexão com a natureza, a busca pela verdade interior e a importância da moralidade e da justiça. Em resumo, toda a família Alcott, especialmente seu pai Bromson e suas irmãs,
foram influências essenciais na vida de Louisa May Alcott. O movimento transcendentalista proporciona um pano de fundo filosófico que permeou sua obra, ajudando a moldar histórias que refletem tanto os desafios como as inspirações e aspirações de sua época. Após a morte de Amos Bronson Alcott em 1888, Louisa May Alcott enfrentou uma série de desafios significativos. Seu pai havia sido uma figura central na vida da família, não apenas como patriarca, mas também como uma fonte constante de inspiração e, em muitos casos, preocupação também, devido à sua falta de pragmatismo financeiro. A morte de Bronson deixou um vazio emocional e financeiro que Louisa teve que enfrentar com resiliência e determinação. A perda de Bronson foi um golpe duro para Louisa, que sempre teve uma relação complexa com o seu pai. E embora profundamente respeitasse suas ideias e princípios, Louisa também sentia o peso das responsabilidades financeiras que recaíam sobre ela devido às dificuldades econômicas constantes que a família sofria. A morte dele intensificou esses sentimentos de responsabilidade, especialmente porque Louisa já estava lidando com a sua própria saúde debilitada. Louisa May Alcott já havia estabelecido uma carreira sólida como escritora antes da morte de seu pai, principalmente devido ao sucesso de Little Woman, de Mulherzinhas. Louisa continuou a trabalhar incansavelmente para garantir que a sua família permanecesse financeiramente estável. Ela não apenas escreveu novas obras, mas também revisou e republicou trabalhos anteriores, tudo isso para manter um fluxo constante de renda. Ela também explorou diferentes gêneros e temas, sempre com o objetivo de alcançar um público amplo e diversificado para maximizar os seus ganhos. A saúde de Louisa May Alcott havia sido frágil desde sua juventude, exacerbada por sua experiência como enfermeira durante a Guerra Civil Americana, onde lá ela contraiu febre tifoide e foi tratada com mercúrio, levando a problemas crônicos de saúde. Os Estados Unidos da América nasceram do anseio de muitas pessoas que haviam viajado para lá do velho mundo da Europa para se libertarem dos poderes imperiais que as dominaram por séculos, para terem democracia, liberdade, justiça para todos e para assumirem o comando de seu próprio destino. O nascimento da nação americana foi doloroso.
primeiro por ter que lutar contra as forças dos britânicos e depois contra os povos indígenas da América do Norte, dentro e fora das novas fronteiras que haviam declarado. Entre os muitos conflitos, a nova nação teve que estabelecer suas próprias leis, sistema político e cultura. Nada disso se desenvolveu da noite para o dia. Obviamente, nem sempre haveria um consenso. Ao longo do século após 1776, quando os Estados Unidos da América nasceram, enquanto crescia sob uma união política de estados que a compunha, também viu o alargamento de uma divisão cultural entre os estados industriais do Norte e os agrícolas do Sul. Talvez mais do que qualquer outra coisa, os dois lados dessa divisão se encontraram em desacordo sobre a questão da escravidão. A ética de possuir uma pessoa como propriedade tornou-se uma batalha legal entre aqueles que apoiavam a prática e aqueles que se opunham na sociedade americana. Os Estados Unidos da América nasceram em 1936. Essa disputa se tornou um campo de batalha. Mais americanos morreram na Guerra Civil Americana, que assolou o continente norte-americano entre 1861 e 1865, do que em qualquer outra guerra em que os americanos lutaram ao longo de sua história. E enquanto as batalhas perduraram por muito tempo, as ramificações da Guerra Civil continuam a ser sentidas até hoje na América, sobre questões como cultura e raça. Esses problemas se intensificaram com o passar dos anos, mas Louisa manteve uma disciplina rigorosa em sua escrita, mesmo quando seu corpo começava a falhar. Nos últimos anos de sua vida, Louisa enfrentou uma série de problemas de saúde graves, incluindo sintomas que hoje se acredita serem de lúpus ou de envenenamento por mercúrio. Louisa foi enterrada em Sleepy Hollow Cemetery em Concord, em Massachusetts, ao lado de sua família e de outras figuras proeminentes do movimento transcendentalista. A determinação de Louisa May Alcott em usar sua escrita para sustentar sua família e manter o legado de seu pai vivo é uma parte fundamental de sua história. Ela se tornou uma inspiração para muitas mulheres escritoras e trabalhadoras, mostrando que, mesmo diante de grandes adversidades, é possível perseverar e alcançar o sucesso. Louisa May Alcott teve um início de carreira literária marcado por uma variedade de publicações que refletiam tanto suas necessidades financeiras quanto a sua paixão pela escrita. Seu desenvolvimento como autora é um testemunho da sua versatilidade e determinação. Ela começou a escrever cedo, incentivada por seu pai e pelo ambiente intelectual em que ela cresceu. As suas primeiras publicações foram histórias curtas e poemas, muitas vezes sob um pseudônimo, para ajudar a sustentar a sua família. Algumas de suas primeiras histórias foram publicadas em revistas e periódicos. Ela usava um pseudônimo como Flora Fairfield e A.M. Barnard para publicar histórias sensacionalistas e góticas que eram populares na época. Essas histórias muitas vezes lidavam com temas de aventura, mistério e paixão, bem diferentes do trabalho pela qual ela mais tarde seria conhecida. Louisa também escreveu histórias infantis, que começaram a ganhar popularidade. Suas primeiras publicações no gênero infantil incluíram Flower Fables, de 1854, uma coleção de contos de fadas que ela originalmente escreveu para a filha de Ralph Emerson. Esta obra marcou o início de sua carreira como autora de literatura infantil. O verdadeiro sucesso inicial de Alcott veio com a publicação de seus contos e histórias infantis, que eram bem recebidos pelo público e ajudaram a estabelecer sua reputação como escritora. Seus contos começaram a aparecer regularmente em revistas, como Atlantic Monthly e Ladies' Companion. Essas histórias não apenas ajudaram financeiramente, mas também permitiram que Alcott refinasse seu estilo e encontrasse sua voz literária.
Louisa May Alcott evoluiu de uma escritora de contos sensacionalistas para uma autora renomada de romances realistas e histórias familiares. Essa evolução foi marcada por mudanças significativas em seu estilo e nos temas em que ela abordava. Sob o pseudônimo A.M. Barnard, Alcott escreveu contos góticos e thrillers sensacionalistas. Essas histórias como Pauline's Passion and Punishment e Behind the Mask eram cheias de intrigas, reviravoltas e personagens complexos. Esse período da sua escrita foi importante para o seu desenvolvimento técnico e compreensão da narrativa. A grande virada em sua carreira veio com a publicação de Little Woman em 1868-1869. Este romance semi-autobiográfico foi o afastamento significativo de seus trabalhos anteriores. Mulherzinhas ou Little Woman é uma narrativa realista que explora a vida cotidiana das irmãs Marsh, inspirada nas próprias experiências de Alcott com suas irmãs. O livro abordou temas como o crescimento pessoal, a importância da família e os desafios das mulheres em uma sociedade patriarcal. O sucesso de Little Woman levou à escrita de suas sequências, como Homenzinhos, em 1871, e Os Rapazes de Jo, de 1886. Ela continuou a explorar a vida das personagens em Plumfield, ampliando os temas familiares e educacionais. Alcott continuou a evoluir como autora ao longo de sua carreira, sempre explorando novas formas de contar histórias e abordando temas sociais bastante relevantes. Louisa incorporou em suas obras questões sociais como, por exemplo, a abolição da escravidão, os direitos das mulheres e a reforma educacional. Seu compromisso com esses temas refletia suas próprias crenças progressistas e seu envolvimento nos movimentos sociais da época. À medida que amadurecia como escritora, Alcott desenvolveu um estilo mais refinado e introspectivo. Suas histórias começaram a refletir uma compreensão mais profunda da psicologia humana e das complexidades das relações familiares e sociais também. O legado literário de Louisa May Alcott é vasto e bastante influente. Suas obras continuam a ser lidas e apreciadas por sua habilidade de capturar a essência da vida familiar e por seu retrato realista e compassivo das mulheres e crianças de sua época. Ela é lembrada não apenas por suas contribuições à literatura infantil e juvenil, mas também por seu papel como uma voz progressista dentro de uma sociedade que estava em plena transformação. Seu desenvolvimento como autora foi marcado por uma transição para o realismo e a exploração de temas sociais significativos, culminando em obras que deixaram um impacto duradouro na literatura norte-americana. Ou Little Woman foi publicado em duas partes, a primeira em 1868, a segunda em 1869. É uma das obras mais conhecidas e queridas da literatura norte-americana, escrita por Louisa May Alcott. O romance é semi-autobiográfico, inspirado na própria vida de Alcott e das suas irmãs. A obra é um retrato íntimo e detalhado da vida familiar, explorando temas de crescimento, amor, perda e busca por identidade própria e propósito. A importância de mulherzinhas na literatura é significativa por várias razões. Primeiro, o livro ofereceu um novo tipo de heroína literária. As irmãs Marsh são personagens realistas
e multifacetadas, que enfrentam desafios cotidianos. Alcott trouxe uma nova dimensão à literatura infanto-juvenil, ao retratar personagens femininas fortes e independentes que lutam por seus sonhos e lidam com as dificuldades de forma bastante resiliente. Além disso, Mulherzinhas destaca-se por sua representação sincera e simpática da vida das mulheres e das relações familiares, tornando-se um clássico atemporal. Nós temos algumas personagens bastante marcantes, como por exemplo Josephine ou Jo Marsh. Jo é a protagonista e uma representação semi-autobiográfica da Alcott. Ela é independente, ambiciosa e apaixonada por escrever. Jo desafia os papéis tradicionais de gênero de sua época, buscando uma carreira literária em vez de se conformar às expectativas de casamento e maternidade. Margaret, ou Meg Marsh. Meg, a mais velha, é prática e maternal. Ela valoriza a família e aspira à segurança doméstica. Meg representa o ideal de mulher cuidadosa e devota, mas também aprende a equilibrar seus desejos pessoais com as suas responsabilidades familiares. Elizabeth, ou Betty Marsh. Betty é doce, tímida e musicalmente talentosa. Ela é o coração moral da família, sempre pensando nos outros antes de si mesma. Sua bondade e sacrifício são centrais para a dinâmica familiar. Amy Marsh, a mais jovem. Amy, ela é inicialmente vaidosa e ambiciosa, desejando status e beleza. No entanto, ela cresce e amadurece ao longo do romance, desenvolvendo um senso de responsabilidade e compreensão mais profundo das prioridades da vida. Mulherzinhas retrata a vida das mulheres na segunda metade do século XIX, destacando as limitações e expectativas impostas pela sociedade. As irmãs Marsh enfrentam desafios econômicos e sociais, mas também encontram força e apoio umas nas outras. A obra explora temas como a independência feminina, a educação, o trabalho, o casamento, proporcionando um vislumbre das lutas e conquistas das mulheres dentro daquele contexto naquela época. A força dos laços familiares é sempre um tema central dentro do romance. A relação entre as irmãs e com a sua mãe, Mummy, é o núcleo emocional da história. Alcott mostra como o amor, a compreensão e o apoio mútuo ajudam a família a superar adversidades e a crescer juntas. Esses laços são um reflexo das próprias experiências de Alcott com a sua família, enfatizando a importância da solidariedade e do apoio familiar. I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. Ow, Joe! I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world. That's what you want too, isn't it, Joe, to be a famous writer? Yes, but it sounds so crass when she says... Well, so do I. This is Meg, Amy, Beth, and Joe. I intend to make my... Joe is a lost cause. So you are your family's hope now. I think the poets might disagree. We can leave right now. I'll sell stories. Joe. And you should be an actress and you should have a life on the stage. Just because my dreams are different than yours. There are some natures too lofty to bend. So, who does she marry? Mulherzinhas continua relevante até os dias de hoje por várias razões.
Primeiramente, os temas abordados dentro do romance, como a busca por identidade, a luta pela independência e os desafios das relações familiares, são temas universais e atemporais. As personagens de Alcott, especialmente Jo Marsh, são modelos de inspiração para gerações de leitores que buscam força e autenticidade em suas próprias vidas. Além disso, a obra permanece atual por suas mensagens progressistas sobre o papel das mulheres dentro da sociedade. Em uma época em que a luta por igualdade de gênero continua, Mulherzinhas oferece uma perspectiva histórica e valiosa e uma inspiração contínua para a busca por direitos e oportunidades iguais. Adaptações modernas, como o filme de 2019, renovaram o interesse na obra e apresentam seus temas a um novo público, destacando a sua relevância, que é sempre contínua. Mulherzinhas é, portanto, não apenas um clássico da literatura, mas também uma obra viva que ressoa profundamente com as preocupações e esperanças contemporâneas. Além de Mulherzinhas, Louisa May Alcott escreveu várias outras obras que expandem o universo das irmãs Marsh e continuam a explorar temas de crescimento pessoal, a educação e a família. Duas dessas obras são Homenzinhos e Os Rapazes de Jo, tá? Homenzinhos foi publicado em 1871. Homenzinhos ela é a sequência de Mulherzinhas e Boas Esposas e segue a vida de Jo Marsh após seu casamento com o professor Friedrich Barrer. Juntos, eles administram a escola de meninos Plumfield, que se torna um refúgio para crianças problemáticas e órfãs. O romance é inspirado na educação progressista e nos valores de Bronson Alcott, pai de Louisa. O livro introduz uma nova geração de personagens, incluindo Nettie Blake, um jovem músico órfão, Dan, um garoto rebelde com um bom coração, e Daisy e Demi Brooke, que são filhos de Maggie. Jo e Friedrich, agora em papéis de mentores, ajudam esses jovens a encontrar o seu caminho. Homenzinhos aborda a educação, o desenvolvimento moral e a importância de um ambiente de amor e apoio para o crescimento das crianças. A abordagem educativa de Jo e Friedrich enfatiza a individualidade e a bondade, refletindo as crenças transcendentalistas da família Alcott. Os Rapazes de Jo, publicado em 1886, é a conclusão da saga da família Marsh e das crianças de Plumfield. Situado 10 anos após Homenzinhos, o romance acompanha o destino dos alunos de Plumfield à medida que se tornam adultos e começam a enfrentar novos desafios. O livro revisita os personagens de Homenzinhos que agora estarão crescidos. Ned se torna um músico profissional. Dan enfrenta dificuldades legais e outros personagens como Tommy Banks e Nan Harding também seguem suas próprias jornadas de descoberta e de realização. Os Rapazes de Jo explora temas de maturidade, responsabilidade e realização pessoal. Alcott continua a enfatizar a importância de seguir a própria paixão e a moralidade independente dos obstáculos. Além dessas sequências, Alcott escreveu várias outras obras que merecem destaque. An Old-Fashioned Girl, de 1869. A história de Polly Milton, uma jovem simples e modesta que vai para a cidade visitar amigos ricos e acaba por influenciar suas vidas com integridade e valores simples. Eight Cousins, Os 8 Primos,
e Rose in Bloom, O Desabrochar da Rosa, né? Esses romances seguem a vida de Rose Campbell e suas aventuras ao crescer sob o cuidado de seus 7 primos masculinos e a busca por seu próprio caminho. Louisa May Alcott não só encantou gerações de leitores com Mulherzinhas, mas também continuou a explorar e expandir o universo de seus personagens em Homenzinhos e em Os Rapazes de Jo, sempre com uma ênfase nos valores da educação, da moralidade e da família. Essas obras complementares solidificam seu legado como uma das autoras mais queridas da literatura norte-americana. Louisa May Alcott deixou um legado duradouro que continua a ressoar na literatura norte-americana e além. Seu impacto é sentido não apenas através de suas obras mais conhecidas como Mulherzinhas, mas também através de seu pioneirismo na criação de personagens femininas fortes e independentes, que influenciaram gerações de leitores e de escritores. Alcott foi uma das primeiras autoras a oferecer um retrato autêntico e realista da vida familiar norte-americana, especialmente do ponto de vista das mulheres. Seus livros capturaram as alegrias e desafios cotidianos com uma sinceridade que era inovadora para a época. Temas como o crescimento pessoal, a moralidade, a independência e os laços familiares presentes em suas obras são temas que são sempre universais e atemporais, e isso garantiu que suas histórias continuassem a ser relevantes e significativas para leitores de todas as idades e contextos. Alcott desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da literatura infanto-juvenil. As suas histórias ofereciam complexidades emocionais e morais que elevavam o padrão para o gênero, oferecendo mais do que simples entretenimento. Jo March, que é a protagonista de Mulherzinhas, é talvez o exemplo mais icônico de uma personagem feminina forte e independente. Ambiciosa e determinada, Jo aspira a ser escritora e busca uma vida que vai além das expectativas tradicionais de casamento e de maternidade. A personagem de Jo inspirou inúmeras jovens a perseguirem sonhos próprios e a desafiarem as convenções sociais. Alcott não se limitou a um único tipo de mulher forte. Suas personagens são variadas e complexas, e cada uma com suas próprias ambições e talentos e desafios. Meg March, por exemplo, busca a realização através da família, enquanto Amy March aprende a equilibrar suas aspirações artísticas com a responsabilidade pessoal. Betty March, embora tímida e doméstica, é uma figura de força e moral e de compaixão. Em muitas de suas obras, Alcott explora a importância da independência financeira e emocional para as mulheres. Por quê? Porque ela própria viveu essa realidade, sustentando sua família através da sua escrita e inspirando suas personagens a fazerem o mesmo. Alcott abriu caminho para outras escritoras que seguiram seus passos, criando personagens femininas que eram mais do que meros acessórios aos homens ao seu redor. Autoras como J.K. Rowling ou Susan Collins e muitas outras reconheceram a influência de Alcott em seus trabalhos. Através de suas histórias, Alcott promoveu a ideia de que as mulheres podem ser independentes, ambiciosas e compassivas e que suas vidas e experiências são dignas de exploração literária. Louisa May Alcott abordou temas que ressoam profundamente com as questões contemporâneas, por exemplo, de igualdade e de gênero, e que empoderam esse poder feminino.
Em Mulherzinhas, Alcott explorou a independência dessas mulheres de várias maneiras, oferecendo uma visão progressista para a sua época e que continua a ser relevante hoje. A busca de Jo March por uma carreira literária, em vez de se conformar com as expectativas tradicionais de casamento, é um exemplo claro do desejo de Alcott de promover a independência financeira feminina. Jo representa o ideal de que as mulheres devem ter a liberdade de seguir suas próprias paixões e obter sucesso por seus próprios méritos. Essa mensagem é particularmente ressonante hoje em um mundo onde a luta pela igualdade salarial e oportunidades de carreira continuam. Alcott destaca a importância da escolha e da autonomia pessoal para as mulheres. Cada irmã March segue um caminho diferente, refletindo seus próprios desejos e personalidades. Meg escolhe a vida doméstica. Jo persegue sua paixão pela escrita. Amy busca sucesso artístico e Beth encontra seu papel na bondade e no serviço aos outros. Essa diversidade de escolhas ressoa com a ideia contemporânea de que não há um único caminho certo para as mulheres seguirem. Elas devem ter a liberdade de definir suas próprias vidas. A educação e o autoaperfeiçoamento são temas centrais na obra de Alcott. A família March valoriza sempre o aprendizado e o desenvolvimento pessoal, um tema que continua a ser relevante em um mundo onde a educação é vista como uma chave para a independência e para a igualdade. Alcott foi pioneira na criação de personagens femininas e realistas e multifacetadas que vão além dos estereótipos típicos da sua época. As irmãs March são complexas, com desejos e ambições e falhas, refletindo a verdadeira diversidade da experiência humana e feminina. Esta representação ajudou a pavimentar o caminho para futuras obras literárias que retratam mulheres de forma honesta e empoderada. Embora Alcott não se descrevesse como feminista no sentido moderno, seus escritos frequentemente abordam questões de direitos das mulheres e de igualdade. Mulherzinhas é uma obra que desafia as normas patriarcais e promove a ideia de que as mulheres devem ter as mesmas oportunidades que os homens para perseguir seus sonhos e desenvolver suas habilidades. Mulherzinhas inspirou inúmeras gerações de leitores e escritores com suas mensagens de coragem, resiliência e autossuficiência. A personagem Jo March, em particular, se tornou um ícone de força e independência, inspirando jovens mulheres a buscar suas próprias vozes e a lutar por seus direitos. Sendo assim, Mulherzinhas continua a ser relevante no século XXI, com suas mensagens de igualdade e empoderamento ressoando em um mundo onde a luta por direitos das mulheres está longe de terminar? Sim. Mulherzinhas é frequentemente citado em debates sobre literatura feminina e estudos de gênero, destacando a sua importância contínua como um texto que desafia as normas e que promove a independência das mulheres. Seus temas de autonomia, escolha e educação continuam a ressoar, inspirando tanto leitores quanto escritoras e escritores. Mulherzinhas não é apenas um marco na literatura feminina, mas também um farol de igualdade e empoderamento que continua a iluminar os caminhos de mulheres ao redor do mundo. Louisa May Alcott deixou um legado duradouro como autora que transcende o tempo e continua a influenciar tanto a literatura quanto a sociedade em geral. Sua importância como uma das principais escritoras do século XIX é inegável.
e seu impacto vai muito além das páginas de seus livros. Ao longo de sua carreira, Alcott desafiou as normas sociais e de gênero de sua época, oferecendo uma visão progressista da vida das mulheres e promovendo a ideia de independência e de empoderamento feminino. Suas obras, e especialmente Mulherzinhas, são tesouros da literatura que continuam a inspirar e educar leitores de todas as idades. Alcott não apenas criou personagens femininas fortes e independentes, mas também abriu caminho para futuras gerações de escritoras, mostrando que as vozes das mulheres merecem ser ouvidas e celebradas. O seu legado ressoa em um mundo onde a luta por igualdade de gênero e empoderamento das mulheres ainda é uma realidade. Portanto, é com profunda apreciação que reconhecemos a contribuição de Louisa May Alcott para a literatura e o empoderamento das mulheres. Sua coragem, sua compaixão e sua visão visionária continuam a inspirar aqueles que buscam um mundo mais justo e igualitário. Que seu legado perdure e continue a iluminar o caminho para futuras gerações de leitores e escritores em todo o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do documentário do mês. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, te peço de coração, com todo o carinho do mundo, se inscreva, porque isso ajuda o canal a crescer. Se você está comigo dentro do Clube do Livro da Dai, então se prepara. Espero que esse vídeo complemente a experiência de leitura do livro Mulherzinhas e nós vamos nos reunir ao final do mês com o debate do livro Mulherzinhas, dentro do nosso Clube do Livro da Dai. Caso você queira participar do clube, mas ainda não faz parte do nosso grupo de interação, você não faz parte das nossas dinâmicas, pois nós temos debates, nós temos quiz literário, nós temos o quiz literário dá direito a um brinde, então quem pontua mais leva um brinde mensal para a casa do clube. Me chama nas minhas redes sociais, me adiciona no Instagram, tem um link do Instagram por aqui em algum lugar. Vai lá, me chama na DM que você pode participar do clube sem problema nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!